Nesse vídeo eu quero te mostrar alguns pontos que eu tirei desse livro. Vem comigo até o final desse vídeo para você descobrir em quanto tempo eu li esse livro, alguns pontos importantes e onde você pode ter o acesso de graça também. Então vem comigo. Fala pessoal, se essa é a primeira vez que você está me vendo aqui, eu sou a Gil Rosas, criadora desse canal. Aqui nesse canal nós falamos sobre estudo, sobre leitura, sobre tecnologia e produtividade, para você se tornar uma pessoa melhor. Esse livro é Inteligência Artificial, Mitos e Verdades. Ele foi escrito pelo autor Adriano Mussa, diretor-geral de Pesquisas em Inteligência Artificial do Instituto, ou melhor dizendo, do Centpen Escolas de Negócios. Ele que é formado em administração, ele tem PhD em economia, nessa área também de administração, pela Universidade de Colômbia, e tem pós-doutorado em inteligência artificial também pela mesma universidade. Escreveu esse livro, ele entende muito de inteligência artificial porque ele estudou. Então, é um livro muito embasado em negócios, já que ele também tem uma escola, né, voltado, Santpou, acho que é Santpou. Escola de negócios é voltado ali para essa mais parte de negócio. E é isso que ele traz também no livro. O livro trata muito disso, de aplicar a inteligência artificial aos negócios. Então, antes de começar aqui, eu quero te dizer que eu li esse livro na plataforma de graça, no Biblion. Inclusive, eu já fiz 2 vídeos aqui no canal. O primeiro te dando um passo a passo, como você faz a conta, como você pode emprestar livro. E o segundo lá, eu também te ensino um passo a passo, mas só voltado ali. A plataforma te dá como benefício para você conseguir ali atingir as suas metas de leitura. É muito bom para você que não tem ali um hábito de leitura e bom para você também que já tem um hábito e consegue aí ter acesso a livros gratuitamente. Lembrando que a plataforma Biblion, ela é uma plataforma suportada, digamos assim, pelo governo do estado de São Paulo. Ela está logada na internet, qualquer pessoa com internet pode aí acessar a plataforma. Então, se você, em qualquer estado do país aí, você consegue acessar de forma gratuita. É claro que você não pode baixar livros sem autorização, mas já vai te ajudar muito a ler ali na plataforma, beleza? E eu li esse livro lá na plataforma durante 15 dias. Lá eles te ajudam porque a plataforma já entende quantos capítulos tem no livro, ele vai dizendo quantas páginas tem no capítulo. E é muito legal ali para que você, como eu já falei, não tem o hábito da leitura, vai te ajudar bastante. Falando um pouco agora do livro, ele é dividido em 10 capítulos e dividido em 3 partes. E o objetivo principal desse livro é esclarecer os fatos sobre inteligência artificial. Eu acho que você já gosta muito de internet, se você me acompanha aqui, eu trago conteúdo sobre inteligência artificial e também gosto de estudar sobre esse assunto. Então, por isso que eu fui pesquisar esse tema, fui pesquisar as coisas relacionadas à inteligência artificial. Inclusive, lá na plataforma do Biblion, ele tem vários livros que falam sobre esse tema. Peço que você dê uma conferida lá também. E aqui embaixo eu vou deixar um link para você acessar lá. Mas o livro vem com esse objetivo, é de esclarecer, porque tem muitas coisas que a gente ouve hoje na internet, nos blogs, nos fóruns, até mesmo na TV aberta, no caso, que põe a IA ali como um fator que vai destruir o mundo, né? Eu sempre penso lá quando tem uma IA, quando tem uma nova IA e a IA já tá treinando assim, e ela já tem poder meio que fazer outras IAs, que a gente vai chegar, um dia a gente vai chegar nesse nível aí, veio que esclarecer esses fatos de que a IA não vai tirar o nosso emprego, que a IA não vai destruir a humanidade, né, como os filmes aí futuristas falam, né? Mas ele vai esclarecer esses pontos para que a gente possa entender como essa tecnologia pode ser aplicada tanto a nós como pessoas físicas, digamos assim, quanto aos negócios. O que eu mais gostei nesse livro aqui é que o autor dá muitos exemplos de como pode ser aplicado às inteligências artificiais, mas também te dá exemplos de como a inteligência artificial vai estar no futuro. É uma perspectiva, é claro, a gente não tem bola de cristal para saber o que vem, o que vai vingar na inteligência artificial, mas é algo assim tangível e quando a gente lê o livro a gente consegue mensurar aquilo e a gente consegue ver na nossa realidade. Então aqui é uma opinião minha, um grifo meu, achei muito bom esse livro porque ele dá exemplos e eu sou uma pessoa que aprende muito com os exemplos. E se você não sabe como é que você aprende, a forma de como você aprende, vou deixar o link aqui no card, acho que é aqui ou aqui, mas você vai descobrir qual é a sua melhor forma de aprendizado. Então vai lá depois que você vai saber. Esse livro ele vai te dar, ao longo dos 10 capítulos, ele vai te dar conceitos importantes, não somente relacionados à inteligência artificial em si, mas também conceitos relacionados à área da tecnologia. Se você não é um entusiasta da tecnologia, esse livro vai te ajudar bastante, porque lá tem conceitos bem didáticos e dinâmicos para você entender cada parte e do que está por trás também da inteligência artificial. Eu
classificaria esse livro assim, leigos, né? Inteligência artificial para leigos. Esse livro é muito interessante porque como eu falei, ele é dinâmico e te ajuda bastante a entender. Inclusive, já pedindo agora, eu peço que você, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre inteligência artificial, sobre livros relacionados à inteligência artificial, eu peço que tu se inscreva aqui no canal. Porque assim eu vou entender, você vai estar passando para mim que esse conteúdo foi relevante e eu vou trazer mais e mais conteúdo como esse para te ajudar a entender um pouco melhor sobre tecnologia, não somente para você dominá-la e não saber para que ela serve, tá? Mas assim aplicar no seu dia a dia. E segundo, deixa o teu like, porque assim, como esse conteúdo te ajudou, com o teu like aqui você vai estar ajudando a impulsionar esse conteúdo e que outras pessoas também possam aprender sobre inteligência artificial através desse livro. Então faz aí, se inscreve e deixa o teu like. Passando agora aqui para os pontos que eu quero te dizer. Como eu falei, esse livro é dividido em 10 capítulos. Eu não vou falar dos 10 capítulos aqui, até porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e não é o intuito aqui. Eu separei aqui 4 capítulos, inclusive eu separei no meu caderno do conhecimento. Se você não sabe o que é um caderno do conhecimento, aqui, né, do Trainform, eu já fiz vídeo aqui no canal te ensinando para você ter um controle, partindo aqui para o nosso primeiro ponto, que é o capítulo 1, que vai falar o que é inteligência artificial. Nesse capítulo é interessante porque falar o que é inteligência artificial genérica e inteligência artificial estreita, que seria forte e fraca. Já a forte, ele vai falar para nós nesse capítulo, que são as inteligências artificiais que a gente vê nos filmes, nessas coisas mais mirabolantes, futuristas aí que os filmes chamam. E a estreita é aquela que a gente tem acesso, né? Que seria aí o Gemini, o ChatGPT. Então, essas inteligências artificiais generativas, que é um modo de inteligência artificial que a gente tem acesso. Então, nessa parte do livro, ele te explica isso, e isso é muito legal, porque você vai entender que as inteligências artificiais não vão dominar o mundo, e eu espero, né? Esse capítulo ele vai falar para você sobre essas diferenças e te dar alguns conceitos importantes quanto de inteligência artificial estreita e genérica. Outro ponto interessante aqui foi o capítulo 3, que fala sobre o que é Deep Learning. Deep Learning, ele vai te dar lá o conceito do que é Deep Learning e você vai ver, por exemplo, de como os negócios, as empresas hoje utilizam essa tecnologia de Deep Learning para impulsionar os seus negócios, impulsionar as suas vendas, impulsionar a sua marca. Então ele dá alguns exemplos lá de como as empresas, desde a Amazon, as Big Techs e também empresas da China já utilizam o Deep Learning para que elas entendam o seu público e consigam ali vender mais e mais. É muito interessante porque ele vai te dar tanto o conceito quanto os exemplos nesse capítulo de como são utilizados a Deep Learning. Então, se você quiser, se você é dono de empresa, não sei se dono de empresa me assiste aqui, mas se você for aí, quiser empreender, você tem que entender de dados para que possa vender mais e mais. Então, nessa parte aqui, ele dá exemplos reais e de exemplos de que empresas já aplicam hoje para que elas possam impulsionar o seu negócio. Então, acho que é muito interessante e importante também, né? Já que hoje tudo na internet, então quando a empresa quer vender alguma coisa, ela usa dados para que ela possa alavancar o seu negócio. Passando aqui para o capítulo 5, que é o capítulo das ondas da inteligência artificial. Nesse capítulo ele vai falar sobre um professor muito interessante chamado Kai-Li Fu. Ele é um professor que usou essa parte da ondas da inteligência artificial. Então, no capítulo 5, ele vai falar sobre essas ondas que nós estamos vivendo. Tanto desde quando surgiu a internet até hoje, nós temos alguns modelos que só surgiram agora porque eles tiveram que ter dados para ser analisado. Então, ele vai falar sobre essas ondas que a inteligência artificial teve. Lembrando que a inteligência artificial, essa que a gente vê hoje, ela é muito recente, eu acho que foi em 2010 ou 2012, algo assim. Mas existe inteligência artificial desde quando o computador é computador. Lá em 1940 e alguma coisa, né? Quando surgiram os primeiros computadores, então já existia esse conceito de inteligência artificial. Só que nesse capítulo ele vai falar sobre isso, que antes tão popularizada, por quê? Porque para a inteligência artificial ser reconhecida, ela precisa de dados, e a gente não tinha esses dados como a gente tem hoje. O livro que eu também já fiz resenha aqui no canal, chamado Pirâmide da Sabedoria, fala que realmente a gente já tem a quantidade de dados hoje é muito maior do que as 30, 40, 50 anos atrás. Então as inteligências artificiais, elas foram popularizadas hoje porque elas já têm bastante dados, elas já foram treinadas com bastante dados para chegar no que ela é hoje. Aí eu fiquei pensando também quando eu li esse livro, né? Porque se a gente já tem esse volume de todos de dados hoje, imagina daqui a 10, 20, 30 anos, as inteligências artificiais vão ficar bem poderosas. Então aqui nessa parte do capítulo 5, ele vai falar sobre conhecimento artificial, aprendizagem estatística e adaptação contextual, baseados em matemática e lógica, modelos estatísticos. Ele vai te dar uma aula
de estatística nesse capítulo. Então, se você não gosta muito de exatas, mas quer aprender um pouco, como eu falei, ele é muito dinâmico, ele é muito assertivo na hora que ele vai fazer os seus apontamentos. Então, é interessante aqui você ler. E o último capítulo que eu achei interessante foi o capítulo 8, fala sobre as ocupações individuais. No livro, ele tem um gráfico que eu achei muito interessante, que é o impacto das inteligências artificiais no nosso emprego, né, na nossa empregabilidade. E ele também fala nesse capítulo 10 habilidades que a gente vai precisar aprender no mercado, num futuro próximo, que eu acho que a gente já tem que aprender desde quando a gente nasce, no caso, ou quando a gente já se entende por gente tem que aprender algumas habilidades. E ele lista essas habilidades, 10 competências que você precisa ter ali para ter nos seus negócios, mas o que eu, primeiramente, focando aqui na parte dos gráficos, que ele vai falar sobre, ele divide o gráfico em quadrantes, ele vai relacionar a criatividade e a ação social, né? Como a inteligência artificial vai impactar nos empregos, como aqueles empregos que precisam mais de interação social, mas menos criatividade, ou menos repetição. Por exemplo, no caso do terceiro quadrante que ele põe lá, que eu achei interessante, é que empregos que tenham uma carga alta de competitividade, tenham menor interação social, com certeza são empregos que vão ser substituídos por inteligência artificial, até porque não vai ter ali uma interação humana, não necessariamente interação humana. Mas tem coisas, por exemplo, que a artificial não vai substituir. Por exemplo, o primeiro quadrante ele fala sobre a interação social ser grande e a criatividade ser grande, ou seja, aí tem áreas na nossa vida, na nossa sociedade, que a interação social tem que ter uma interação social e também tem que ter muita criatividade. Por exemplo, se você gerenciar uma empresa, você vai ter que ter essas habilidades na sua vida, ser uma pessoa criativa, ou então uma pessoa que saiba lidar com outras pessoas. Provavelmente um professor não vai ser substituído por inteligência artificial. As 10 competências que ele listou aqui, competências do futuro, que é aprendizado ativo, pensamento analítico, solução de problema complexo, criatividade, agilidade, pensamento e análise crítica, inteligência emocional, raciocínio lógico, análise e adaptação do sistema, design, tecnologia e programação. Para descobrir mais sobre inteligência artificial e de como você pode colocar isso na sua vida de leitura, de estudo, eu peço que tu acesse esse vídeo que está aparecendo aqui nesse vídeo para que você possa aprender mais e melhor. Então aperta aqui que eu te espero em alguns segundos lá.